Oi, gente, tudo bem? Vamos que vamos fazer um simulado da CPCOM, tá? Olha mesmo, o material está aí na descrição do vídeo. Então, eu aconselho a fazer primeiro o material, responder as 10 questões e depois assistir ao vídeo, a aula, beleza? E se você gostar, não custa nada dar um like, não é? Compartilhar com os amigos e se inscrever no canal, beleza? Então vamos que vamos. Olha mesmo. A primeira questão diz assim: atente aos enunciados abaixo, extraídos do texto 1, e em seguida responda ao que se pede. Este material há questões de nível médio e de superior. Há mais de nível superior. Professora, há diferença entre elas, ou seja, de nível médio, sempre vai ser mais fácil? Não, não existe isso. Às vezes, uma prova de nível médio está mais difícil do que a de nível superior, beleza? Então, vamos lá. Aí diz assim: a partícula que, nas três situações propostas acima, exerce, respectivamente, a função sintática de, tá? Quer saber se é sujeito, se é objeto direto, se é objeto indireto, se é complemento nominal, agente da passiva, etc. Então, veja bem, nós temos aqui a palavrinha que. Vou dividir aqui antes do elemento coesivo, porque o que é um elemento coesivo, seja preposição ou conjunção. Vamos olhar agora qual a classe gramatical deste que. A gente sabe que o que é bem elástico, não é? Ele é bem eclético, ele cai bem em qualquer roupa. Sabe aquela pessoa que coloca a roupa que tiver, ela fica bem? É o quê? Ele pode usar qualquer roupa, casual, um black tie, qualquer roupa. Ele fica bem, tá? Então, vamos lá. Um vestido belíssimo fica bem também. Ele é eclético e ele dá certo com tudo. Agora veja bem. Quando e é por isso mesmo, por ser bastante eclético, que a gente tem que ter muita atenção. E é justamente por isso também que as bancas usam e abusam da palavrinha aqui. Então, qual é a classe gramatical? A banca não está perguntando isso. Ela já quer a função sintática, não é? Este que, na verdade, quando a gente fala em classe gramatical, é morfologia. Este que é um pronome relativo, tá? E a banca quer saber a função sintática dele, porque todo pronome relativo exerce uma função sintática. O que, quando ele é pronome relativo, porque ele é pronome relativo nas três, não é? A gente sabe que o pronome relativo remete sempre a algo dito anteriormente. E é por isso que a gente diz que ele é pronome anafórico também. Por que anafórico? Porque remete a algo anterior, dito anteriormente. Este algo é um nome. O pronome relativo jamais vai se referir a verbo. Então, esse que se refere a forças, e toda vez que é pronome relativo, não é? A gente pode trocar por o qual, a qual, os quais ou as quais. Então, vamos saber a função sintática destes pronomes relativos, tá? Então, por que a gente usa um pronome relativo?
para não repetir as palavras. Por exemplo, eu digo assim: eu tomei um suco. O suco estava gostoso. Eu poderia dizer: eu tomei um suco que estava gostoso. Então, o pronome relativo, ele é justamente para isso, para deixar mais enxuto, para não repetir as palavras. E as pessoas dizem assim: professora, ai, que coisa, eu não sei por que eu tenho que aprender isso, não sei onde vou usar. Este assunto é muito importante, tá? E você usa no seu dia a dia. Já pensou o que é um texto cheio de repetições e você podendo deixá-lo mais enxuto? Não é? Então, vamos lá. Vamos ver qual é a função sintática. Então, ele se refere, eu coloco aqui em cima dele a palavra a qual ele se refere. O trabalho formal remunerado. Vou colocar trabalho aqui, que é o núcleo. A impessoalidade nas linhas de montagem. Impessoalidade. E para saber se realmente é impessoalidade, porque você poderia dizer assim: professora, não pode voltar para a montagem aqui? Pode. Não é? Mas aí eu tenho que olhar o que vem posteriormente para verificar o sentido, né? Então vamos lá. Se eu quiser, eu posso até apagar isso aqui, ó. Se eu quiser, né? Para não confundir. Então, vamos fazer a análise sintática. E aí eu vou destacar o que, quando se faz análise sintática, a primeira atitude é destacar o verbo. E depois procurar saber qual é o sujeito, tá? Aí eu digo assim: o que motiva essas mudanças? Forças, forças motivas. Forças motivam, desculpa, sujeito. Só que a palavrinha forças, ela não foi escrita aqui. Quem é que está substituindo-a? A professora o quê? Então, o que é sujeito? Qual é o sujeito do verbo motivam? Que? E aí você já vai eliminando. Ó, letra B não é, ó. Isso se você tem certeza, porque tá fácil. E prova tem que fazer assim, eliminando, tá? Isso é coisa de gente inteligente. Então, vamos lá. Aí, o que estava? O que estava recluso? Trabalho. Trabalho antes estava recluso. Trabalho é o que? Sujeito. Mas a palavrinha trabalho aqui não foi escrita aqui. Quem está substituindo o que? Então, o que vai ser o que? Sujeito. Tá? Que a adoção do Fordismo trouxe. Não é? Quem trouxe a adoção do Fordismo? Tudo isso aqui é sujeito. Então, esse que já não vai ser sujeito, porque o sujeito está aqui e o núcleo dele é o que? A adoção. Quem traz algo. Então, isto aqui é um verbo. Ele é transitivo porque ele precisa transitar. E ele é direto porque pede um complemento sem preposição. Beleza? Então, trouxe o quê? Impessoalidade. Tá? Impessoalidade seria o quê? Objeto direto. Só que a palavra impessoalidade não foi escrita aqui. Então, o que vai ser o quê?
objeto direto. Já temos a resposta. Sujeito do enunciado. Beleza. Adjuntado nominal? Não. Errado. Esse aqui a gente já tinha eliminado. Aí, veja bem. Sujeito do enunciado. Pá, o enunciado lá. Sujeito do enunciado. Antes estava recluso. E objeto direto do verbo trouxe no enunciado, que é exatamente. C de certeza, de conteúdo concursos. Começamos bem, tá? Porque com conteúdo tudo fica mais fácil. Vamos embora. 2. Com relação... Ai, gente, tá um sol aqui atrás. Será que tá atrapalhando? Acho que não, né? Ó, depois vocês dizem aí. Com relação à estrutura das sentenças, atribua V para as assertivas, verdadeiras, e F para as falsas. A oração que ficou conhecida como Anjo Bom da Bahia pode ser suprimida do texto, sem prejuízo para o sentido da oração principal, a qual está subordinada. E aqui, gente, esta oração estava, né, logo no início do texto, tá? Então, eu coloquei aqui. Vamos lá. Então, a oração que a banca quer é esta aqui, ó, que nós analisemos. Não é verdade? Esta aqui. Tá? Então, olha mesmo. Encontramos o que aqui? O que é que vamos fazer, professora? A primeira coisa é saber qual é a classe gramatical dele. Classe gramatical é o que? Morfologia. Beleza. Professora, este que está se referindo à irmã Dulce. É um antecedente. E pode ser substituído por a qual? Pode. Então, esse que é pronome relativo. E nós sabemos, gente, ó, e aqui nós temos o verbo, que é uma locução verbal, né, de voz passiva analítica, ó. Irmã Dulce, a qual ficou conhecida como Anjo Bom da Bahia. Nós sabemos que quando uma oração é introduzida por um pronome relativo, ela é o quê? Subordinada adjetiva. Sabemos também que a oração subordinada adjetiva, a oração subordinada adjetiva, há dois tipos, não é? Ou vai ser explicativa, ou vai ser restritiva. Só há dois tipos. E aqui a banca já facilitou a nossa vida. Porque colocou um pronome relativo. Tá? Este que é um pronome relativo. E toda oração, repetindo, toda oração introduzida por um pronome relativo, ela é subordinada adjetiva. Professora, só pode ser subordinada adjetiva se houver o pronome relativo? Não, porque nós sabemos que as orações subordinadas, elas podem ser reduzidas, ou seja, não tem um elemento coesivo, né? E o verbo está na forma nominal. Aqui, eu tenho o elemento coesivo, este verbo aqui está conjugado, isto é uma oração desenvolvida. Olha mesmo, explicativa com vírgula ou vírgulas, né? Porque se ela vier no final, ela só vai ter uma vírgula e depois o ponto final, né? Restritiva, sem
vírgula, né? Porque a oração adjetiva, ela pode vir intercalada, ou seja, no meio, ou ela pode vir no final, né? Então, veja bem. Explicativa, por que este nome explicativa? Não é? Qual o sentido? Olha mesmo, é bom frisar aqui que nós temos aqui, ó, o par de vírgulas. Então, isso aqui é o quê? Explicativa. Professora, e se tirássemos as vírgulas? Haveria problema gramatical? Não. Passaria a ser o quê? Restritiva. Evidentemente, mudaria o quê? O sentido, tá? Então, vamos lá. Subordinada adjetiva. É uma subordinada adjetiva explicativa. Toda subordinada tem uma oração principal. Então, irmã Dulce teve uma trajetória de fé e obstinação. Isto é a oração principal. Veja bem, as orações subordinadas adjetivas, morfologicamente, elas são o quê? Um adjetivo. E sintaticamente, elas são o quê? Adjunto adnominal. Quais são os termos acessórios? Termos acessórios. Vá. Vá-se embora. O quê? Um vocativo, o aposto, o adjunto adnominal e o adjunto adverbial. Aí diz assim: pode ser suprimida do texto sem prejuízo para o sentido da oração principal, a qual está subordinada. Ó, vamos ler a oração principal. Irmã Dulce teve uma trajetória de fé e obstinação. Verdadeiro. Aí vamos lá, o 2. O período é constituído, gosto de ler primeiro, o quê? O enunciado, o comando. É constituído por duas orações coordenadas, separadas pela conjunção aditiva e uma oração subordinada adverbial final, introduzida pela conjunção para. Olha mesmo. Vamos contar as orações. Eu tenho um verbo, uma oração, outro verbo, outra oração e aqui outro verbo, 3 orações. Ele está dizendo que as duas primeiras são coordenadas. Vamos olhar a primeira. A primeira vai até aqui. Beleza. O que são orações coordenadas? Coordenadas são orações independentes. Independentes quanto a quê, Fabiana? Elas são independentes sintaticamente falando. Ela tem uma independência sintática. E o que é isto? Esta independência sintática significa dizer que esta oração ela poderia até estar sozinha. Ela não exige a presença da outra. E por que não exige a presença da outra? Porque a outra não é sujeito dela, não é objeto direto dela. Não é adjunto adverbial dela. Não é complemento nominal e assim vai. Olhe mesmo. Ocupou. Vou destacar o verbo. Vou fazer análise sintática. Quem ocupou? Ela. Sujeito oculto, que está voltando para irmã Dulce. Mas se a gente não tivesse o texto, quem ocupou? Ela, sujeito oculto. Ocupou, quem ocupa, ocupa algo, verbo transitivo direto. Ocupou o quê?
um galinheiro, objeto direto. Ocupou onde? Ao lado do convento São Francisco. Adjunto adverbial de lugar. Beleza? Agora vamos para a segunda. A segunda começa aqui, não é? E termina aqui. Ó, eu poderia colocar esta oração sozinha, ó. Improvisou. Quem? Ele ou ela, alguém, sujeito oculto. Quem improvisa, improvisa algo. Improvisou o quê? Uma enfermaria. Entende? Isso se chama coordenação. Esta oração aqui, ó, ela não é sujeito, ela não tem nenhuma relação sintática com a outra. Eu não estou dizendo que ela não é importante. Ela é importante, traz uma informação, ela é importante para o aspecto semântico, para o aspecto estrutural, só que ela é independente da outra. Beleza? Eu tenho aqui um período composto por coordenação. Até aqui. Aí a banca diz, ó, esse I tem valor aditivo. Nesta situação, tem. Tá? Lembre, o I pode ser aditivo. Ele pode ser conclusivo. E pode ser também o quê? Adversativo. Beleza? Então, veja bem. Outra coisa, então, até aqui tá tudo certo. Não é? Outra coisa que eu quero dizer. Imaginemos, então, aqui, nós temos uma oração assindética. Por que assindética? Professora, o que significa síndeto? Conjunção. É sinônimo de conjunção. Esta oração aqui, primeira, ela não tem síndeto, ela não tem conjunção. Por isso que é chamada de assindética. E é sobre um aspecto, já a segunda tem um síndeto. Então, se tem um síndeto, ela, a segunda, ó, é sindética, coordenada sindética aditiva. Agora, feito isso, eu quero chamar a atenção de uma coisa. Imaginemos que tirássemos esta conjunção e colocasse aqui uma pontuação, tá? E a banca dissesse que o sentido de adição, mesmo tirando o i, continuaria. Continuaria sim, porque o que dá o sentido não é a conjunção em si, é o todo. Tá? Aí seria o quê? As duas seriam, a primeira e a segunda seriam assindéticas e tá com valor de quê? De adição. Veja bem, se você dissesse assim para mim, Fabiana, eu fiz dieta, malhei todos os dias, não emagreci. Não emagreci, tá com valor de quê? De contradição, de oposição. Eu posso colocar aí, ó, fiz dieta, malhei todos os dias, mas não emagreci. E não emagreci. Não é? Adversidade, contradição, contraste. Beleza? Não é a conjunção que dá o valor. Claro que quando tem uma conjunção, nos ajuda. Não é? Mas tenha cuidado também. A CPCOM é uma banca que trabalha muito com a questão semântica. Né? E uma conjunção, existem determinadas conjunções
um embora. Um embora só tem valor de quê? De concessão, de contraste. Não é? Existem conjunções que têm apenas um valor, mas há diversas que o contexto é que vai dizer. Beleza? Aí vamos lá. Para cuidar de doentes. Aí ele diz que a outra é uma oração subordinada adverbial final. Esse para, vou colocar até outra cor, que eu quero dizer uma coisinha aqui, não é? Esse para aqui, ó, para cuidar de doentes. A fim de cuidar de doentes. Tudo bem, é adverbial final, tem ideia de finalidade. Introduzida pela conjunção para. E aqui, gente, atenção. Olha mesmo. Nós sabemos que o para é o quê? Preposição. Preposição, não é? Inclusive é essencial. Quando a gente diz que é preposição essencial, não é? É porque qual o valor qual o objetivo de uma preposição? O que é que a gramática diz sobre preposição? A gramática diz o seguinte: que as preposições elas são elementos coesivos. Por que são elementos coesivos? Porque ela costura, ela liga uma palavra a outra. Não é? Estabelecendo uma relação de dependência. Não é? Beleza. E também diz que a preposição ela serve para ligar uma oração subordinada, reduzida. Isso aqui, ó, as orações reduzidas só podem ser subordinadas e elas podem ser reduzidas de infinitivo, ó, o verbo está aqui no infinitivo, no gerúndio e no particípio. Então, gente, esse para aqui não é conjunção. Ele é preposição. Dito isto, eu vou colocar aqui uma observação. Há gramáticas bem tradicionais que informam que o para, quando ele serve para ligar uma oração, ele é conjunção. Celso Cunha, por exemplo. Tá? Mas, Fabiana, se você estivesse fazendo a prova, você consideraria certo ou errado? Né? Eu ia olhar a outra para ver, né? A princípio, errada. Para mim está errada, porque não é conjunção. É o quê? Preposição. Tá? Mas, repetindo, Celso Cunha diz que o para, ele pode, não é? Ele é considerado conjunção quando ele liga uma oração completiva, né? Tá? É completiva nominal ou quando é final. Mas o próprio gramático cai em contradição. Por quê? Porque quando chega lá que ele está, vamos dizer, dizendo quais quando ele vai trabalhar as conjunções, ele não coloca o para como conjunção. Então, ele próprio cai em contradição. Beleza? Aí vamos ver a outra. Diz assim: foi o embrião das obras sociais, papapá. A oração introduzida pelo pronome relativo é classificada como subordinada adjetiva explicativa. Ó, eu tenho uma vírgula aqui. Foi o embrião, o qual
atualmente atende uma média de 3,5 milhões. Poderia voltar para um embrião ou para o próprio nome da irmã aqui, certo? Nós temos a vírgula, é o quê? Explicativa. Então, nós temos a letra A dizendo que tudo é verdadeiro e temos a letra B dizendo que a segunda é falsa, tá? Eu marcaria a letra B, mas a banca deu como gabarito a letra A. Gabarito da banca. A, o meu gabarito é B, tá? Então, vamos lá. Apesar de saber que Celso que os gramáticos mais tradicionais dizem isso. Mesmo sabendo, eu juro, eu disse, não, a banca fez isso aqui para as pessoas nem perceberem, não é? Ou seja, o para como conjunção. Vamos lá. As orações subordinadas são dependentes sintaticamente. Ou seja, qual é esta dependência? Vamos ver. Elas são dependentes. E por isso, eu digo que elas têm asa, mas não podem voar. Por que não podem voar? Porque estão presas umas às outras. E asa? Asa. Porque elas são, as orações subordinadas são adjetivas, são substantivas e adverbiais. Adjetivas, 2 tipos: explicativa e restritiva. Substantivas, 6 tipos, não é? E elas exercem função sintática, não é? Ou elas podem ser função de sujeito, função de objeto direto, função de objeto indireto, função de complemento nominal, de predicativo e de aposto. As adverbiais são 9 tipos. 9 tipos, tá? 6 com a letra C e F, P, T, ó. Causal, consecutiva, conformativa, comparativa, concessiva e conformativa. E final, proporcional e temporal. Veja bem, eu coloquei 2 exemplos para a gente dizer qual é o coordenado e o subordinado. Tá? Olha mesmo, eu tenho aqui um verbo e tenho aqui outro verbo. Isso aqui é uma locução verbal de quê? De voz passiva analítica, não é? Então, eu tenho esse verbo aqui e aqui. Então, eu tenho 2 orações, um período composto, beleza. Vou dividir o período aqui antes deste elemento coesivo, tá? Eu digo assim, as metas. Aí vamos procurar saber qual o sujeito. O que foi atingido? As metas. Sujeito, né? Aí você pergunta assim, mas quem foi que atingiu? Ó, não foi dito. E a voz passiva analítica, ela pode ter agente da passiva, não. Vou colocar um agente da passiva. As metas foram atingidas por vocês. Tá? Então, por vocês, agente da passiva. Mas aqui não tem, porque não é obrigatório ter o agente da passiva. Beleza. Então, eu quero dizer que esta oração aqui é independente desta outra, sintaticamente falando.
Esta daqui é importante? É, principalmente no aspecto semântico. Ela traz mais uma informação. Agora, eu também poderia colocar esta sozinha. Eu poderia dizer assim: ela dormiu feliz. Quem dormiu? Ela, sujeito. Quem é o sujeito que dormiu? Ela. Dormiu. Aqui é um verbo intransitivo e aqui é um predicativo do sujeito. Isso é um predicado verbo nominal, porque eu tenho a ação e tenho o estado. Ei, cuidado, cuidado para não dizer que feliz é um advérbio de modo. Sabe por que você não pode dizer? Não, professor, olhe mesmo, professor, eu fiz assim. Dormiu como? Feliz. Professora, quando eu perguntei assim, não deu certo? Deu. Deu certo. Porque, Fabiana, você dormiu como? Eu disse, feliz. Olha aí, professora, como deu certo. Mas não vá por aí. O que é que a gente sabe de advérbio? Diga aí, responda aqui para mim, pelo amor de Deus. Fabiana, o advérbio é invariável. Beleza. E o que significa invariável? Ô, professora, que pergunta besta. Diga. Que não flexiona. Beleza, tá respondendo tudo direitinho. Então, veja se feliz flexiona. Ele flexionou, feliz flexionou. Aí, para concordar com o sujeito. Vamos colocar elas dormiram felizes. Feliz aqui tá no singular, não tá? Para concordar com o sujeito ao qual se refere. Elas dormiram felizes. Ó, ficou no plural, flexionou. Então, tenha cuidado. Quando você quer saber se uma palavra é advérbio, muda. Não é? Ela dormiu, coloca outra. Coloca bonita. Ela dormiu bonita. Não ia ficar bonito, porque bonito é adjetivo. Feliz é adjetivo também. Não é? Beleza? Então, estas orações aqui, ó, essa daqui é a sindética e essa daqui é sindética. Olha o síndeto aqui e dá a ideia de quê? Conclusiva. As metas foram atingidas, por isso ela dormiu. Professora, se eu colocasse um i aqui também daria certo. As metas foram atingidas e ela dormiu feliz. Daria certo. Seria o quê? Aditiva. E é por isso. Deixa eu dizer uma coisa a vocês. Esse i aqui também, eu poderia dizer que ele era um valor, era uma conjunção aditiva e também poderia dizer que era conclusiva. Ó, as metas foram atingidas. Ela dormiu feliz e ela dormiu feliz. Poderia. Inclusive, a CPCOM diz que esse i aqui, ó, ele colocando o i. Às vezes ela coloca aí a CPCOM. Aí coloca o i, aí diz assim: este i está trazendo uma ideia de consequência.
o que estaria certo também. Sabe por quê? Porque a conclusiva traz ideia de conclusão e de consequência. Ó, as metas foram atingidas. Primeiro houve isso. Ah, professora, se aqui tiver uma consequência, aqui tem uma causa. Tem. As metas foram atingidas. E devido a isso, e por causa disso, ela dormiu feliz. Aqui é a consequência. Tem uma relação de causa e consequência, mas não são subordinadas. Viu? Quando o i for aditivo, ele pode ser conclusivo também. Ó, as metas foram atingidas e por isso ela dormiu. As metas foram atingidas. Aí eu vou colocar o i. E ela dormiu feliz. É aditiva? É. E tem ideia de consequência? Tem. As metas foram atingidas. Ela dormiu feliz. Primeiro as metas foram atingidas. E qual foi a consequência? Ela dormiu feliz. Beleza? Ó, provas assim da CPCOM com esta análise. É por isso que eu estou dizendo para vocês. Tá? Então, aqui é um período composto por coordenação. Este outro. Eu posso tirar isso aqui? Meu objetivo é este. Ai, professora, pode não. Então, isto aqui é a oração principal, que não tem um elemento coesivo e tem outra oração que é subordinada a ela. Porque existe uma relação de dependência. Esta oração aqui está explicando a anterior, não tá? Então, é subordinada, substantiva, apositiva. Tem função de aposto. Então, aqui a relação é de quê? Subordinação. Letra feia, né, gente? É uma relação de quê? Subordinação. Beleza? Vamos embora. E, inclusive, não é? Inclusive, a gente pode fazer um período misto, ou seja, com coordenação, não é? E subordinação. Meu objetivo é este, atingir as metas. As metas, por isso eu farei papapá. Por isso, uma coordenada. Eu poderia colocar outra subordinada. Ah, vai depender de como a gente vai construir. O importante é que o período esteja bem coeso, bem construído. Beleza? Vamos lá, vamos embora. Olha mesmo. A banca, a CPCOM também adora uns enunciados enormes. Esse aqui tá pequeno, não é? Eu resolvi questões que é um verdadeiro livro, né? Mas, claro, isso é uma hipérbole que eu estou usando, né? Um exagero. Mas a CPCOM, em geral, ela gosta de questões enormes, tá? E muitas vezes nem precisa ler a questão completa. Fabiana, que loucura é esta que você está dizendo? Eu já provei por A mais B, mas vamos lá. Aqui, ó. Olha mesmo, quando ele diz assim, marque verdadeiro ou falso, conforme sejam verdadeiras ou falsas as afirmações a seguir quanto aos nexos e referenciações do texto. Ou seja, é questão de coesão. Aí aqui ela vai explicar, ó. Ela vai explicar algo que você já tem que saber antes da prova. Ó, as sequências linguísticas constituem um texto se houver
entre outros recursos, o emprego de conectores gramaticais adequados que estabelece nexo. Claro, se ele não for adequado, se a coesão não for adequada, vai afetar o quê? O sentido, a coerência, né? Entre elas, ou remete a certas palavras e enunciados. Olha. No primeiro parágrafo, o pronome li, linha 1, é empregado duas vezes, tendo o mesmo referente. E ambos os registros representam elos coesivos referenciais. Olha, a coesão, ela pode ser referencial e sequencial. Referencial é quando tem um referente, lógico. E o que significa isto? Né? Que vai haver uma substituição ou uma reiteração, uma repetição. A coesão referencial, ela acontece por meio de substituição e o que? Reiteração. Reiteração é o que? Repetição. Sequencial. Eu vou dizer uma forma de sequencial. Quando há preposições, conjunções, isto é sequencial. Mas cuidado para achar que é apenas isto. Tá? Porque a pessoa diz, se não tiver preposição e conjunção, não houve coesão. Cuidado! Porque a coesão sequencial, ela também pode acontecer devido a uma sequência cronológica. Se eu digo assim, eu estou fazendo um poema bem louco, aí eu digo, acordou, banhou. Aí, vou inventar uma palavra agora, cafezou. Não é? Porque o poema tem licença poética, eu digo, acordou, banhou, cafezou. Isso não é uma sequência cronológica? A coesão, sim. Uma coesão sequencial cronológica. Agora, tem menos elementos de coesão, menos, bem menos. A CPCOM já fez mais de uma vez isso em suas provas, tá? Posso dizer até aqui os concursos. Houve um concurso da Prefeitura Municipal de Campina Grande, quando o prefeito era aquele, antes do prefeito atual, Romero. Houve um concurso da prefeitura, inclusive bem pequenininho, não é? E que havia uma prova que inclusive foi anulada, porque eu vou dizer qual foi o problema, uma prova do nível superior, que todas as respostas era letra A, gabarito, de cabo, de português, de cabo a rabo era A. E isso prejudicou muita gente. Porque muita gente ficou insegura. Não, não pode ser A de novo. Eu acho que eu estou errando. E isso provocou o erro, a insegurança em muitas pessoas. Por isso que a prova foi, como é que se diz, cancelada, anulada e foi feita outra. Anulada. Aí, veja bem, nesta mesma prova havia um poema, um texto, que era, meu Deus, aquele... Ai, Jesus, eu estou esquecendo o nome. Eu estou me esquecendo do nome do autor, que é aquele que é cheio de palavrinhas, por exemplo.
banho, muitos substantivos. Aí, por exemplo, manhã, lençol, banho, papapá, e depois a pessoa, vários substantivos e só um ponto. Tem um substantivo, um ponto. Outro substantivo, um ponto. Outro substantivo, um ponto. Outro substantivo, um ponto. E é um texto bem grande. Tipo assim, daria aqui. Tá? E ele, uma das questões era assim: o texto não há coesão. Muita gente diz que não há coesão. Há coesão, sim. Aí na outra letra dizia assim: há poucos elementos de coesão, certo? Há pouco, porque não tem preposição, não tem conjunção, não tem esses elementos que fazem essa costura, ou um pronome voltando a um pronome voltando a uma ideia anterior, não havia. Advérbios, nada, só substantivos. Em um momento, ou no máximo dois, havia um verbo, tá? Então, era o nome do texto, circuito fechado. Me lembrei. É Ricardo, esqueci o nome do cara. Né? Circuito fechado, porque ele tem vários textos, né? E circuito fechado 1, 2, 3, tá? Este era o exemplo 1. Foi extraído deste material dele. Então, tenha muito cuidado, tá certo? Então, vamos lá. Ele está dizendo que na linha 1 é empregado duas vezes. Vamos lá. Olha, eu acho que ele quis dizer o primeiro parágrafo, viu, gente? A cachorra baleia estava para morrer. Tinha emagrecido. O pelo caíra-lhe. As costelas. E ela vai aparecer aqui, ó. As costelas avultavam no fundo rosa, onde manchas escuras supuravam e sangravam, cobertas de mosca. As chagas da boca e a inclusão dos lábios dificultava-lhe a comida. Então, dificultava a comida de quem? De baleia. Eu amo este livro. O pelo caíra-lhe. O pelo de quem? De baleia. Então, isso aqui está verdadeiro. O pronome relativo onde, linha 2, estabelece uma relação semântica de tempo. Por isso, não representa um elo de coesão. Vamos lá. Olha. Onde está aqui? Não é? As costelas, não. O pelo caíra-lhe onde? Em vários pontos. As costelas avultavam num fundo róseo, onde manchas escuras supuravam e sangravam. Ai, que tristeza, né? A vida dessa cachorrinha. Olha mesmo. Isso é Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Belíssimo. Este onde é que estavam essas manchas? Nas costelas. Então, esse onde está dando uma circunstância de lugar. Ele é um elemento de coesão. Porque ele retoma algo dito anteriormente. Ele está mostrando era o lugar onde aparecia, né? Onde aparecia as feridas. Só que o errado aqui é porque que diz que é de tempo. Então, isso aqui, você já vai o quê? Fazendo isso aqui, ó. Viu? O pronome se, linha 6, em seus dois registros, equivale a si mesma. Daí o sentido de reciprocidade. Vamos ver. Linha 6. Tá? Mas a baleia, sempre de mal a pior, roçava-se nas estacas do curral ou metia-se no mato. Quem metia-se no mato? Baleia. Quem praticava a ação? Baleia. Quem recebia a ação? Baleia. A si mesma. Então, esse si
é um pronome reflexivo. E ele está dizendo aqui que é recíproco, não é recíproco. Para ser recíproco, tinha que ter mais de um sujeito. Se eu dissesse assim, baleia e belo metiam-se no mato. Não é? Na verdade, baleia, quando é reflexivo, eu posso dizer a si mesma. Mas significa que uma pessoa pratica a ação e esta ação volta para esta pessoa. Este sujeito é agente e simultaneamente paciente. Ele pratica e recebe a ação. Para ser recíproco, tem que ter mais de um. Baleia e belo ou bela metiam-se no mato, não é? Ou seja, um ao outro, a si mesmos. Ou seja, aqui é um pronome recíproco, a reciprocidade. Professora, eu poderia dizer que é um pronome reflexivo, recíproco? Posso, pode, porque quando é recíproco, é reflexivo. Agora, quando ele é recíproco, ele é reflexivo. Agora, eu não posso dizer apenas reflexivo. Porque quando eu digo aqui, ó, ele é reflexivo. Porque há só uma pessoa, há só baleia fazendo isso. Ela faz e recebe. Tá? Mas eu posso dizer, aqui nesse caso, aqui, ó, neste exemplo, posso dizer só recíproco. Tá? Por quê? Porque quando é recíproco, é reflexivo. Mas quando nem toda vez que é reflexivo, ó, é recíproco. Aqui é recíproco? É não. A banca fez bem direitinho, porque se a gente não olhar esse direitinho aqui, erra. Tá lendo a si mesma, não é? Às vezes a gente lê reciprocidade e na cabeça tá reflexivo, tá? É muito fácil de uma palavrinha fazer a gente errar a questão, né? Então, isso aqui é falso. Então, você já vai eliminando, não é? Olhe mesmo. É tudo, até agora, só tem o primeiro verdadeiro, não é? Ó. Esse segundo. E já achamos a resposta, ó. No segundo parágrafo, o conector mas, linha 5, expressa uma oposição em relação ao que foi dito anteriormente. No que? No quinto. Vamos lá. Vamos apagar aqui. Olhe mesmo. Por isso, Fabiano, que era o dono da cachorra, imaginara que ela tivesse com o princípio de hidrofobia e amarrara-lhe no pescoço um rosário de sabor de milhos queimados. Então, ele pensou algo, fez tipo uma medicação natural, mas baleia sempre de mal a pior. Então, baleia não melhorou. Então, isso aí é uma contradição, né? Ele deu um remédio, mas não surtiu o efeito esperado. O terceiro parágrafo é iniciado com o conector sequencial. Terceiro parágrafo. Ó, ou seja, uma conjunção, não é? E ela é uma conjunção conclusiva, não é? Ela
ela começou a piorar, então, portanto, por isso, Fabiano resolveu matá-la. Conclusiva. E aqui diz que é o quê? Finalidade. Então, isso aqui é falso. Letra B de bola. Vamos embora. Olhe mesmo, considere os destaques nos enunciados a seguir. Considerando as questões relacionadas à regência verbal, julgue cada uma das afirmações acerca dos enunciados. Em seguida, marque V e F. Vamos lá. Aí, veja bem. Aí, você já dá uma olhadinha aqui, ó. Leitura de reconhecimento de menos de 1 segundo. Aí, veja, ele colocou o verbo passar, não é? Aí tem, depois que a chuva passou, um sol forte iluminou a cidade. Ou seja, que a chuva passou, no sentido de acabar, de não ter continuidade. Acabou, terminou a chuva. Então, esse passou aqui, ele quer saber a regência. É um verbo intransitivo. Ele está com sentido completo, tá? Então, em todas as orações, o verbo passar tem o mesmo significado. Duvido. Por que não ia colocar? Poderia até colocar, mas a gente tá vendo aqui, olha. Vamos olhar logo este. Nas eleições de 2018, o candidato X estava em primeiro lugar nas pesquisas eleitorais, mas o candidato Y, nas últimas pesquisas, passou o seu adversário. Ó, passou. Verbo transitivo. Ele precisa de complemento. Ele precisa transitar. E não tem preposição, é um verbo transitivo direto. Né? Passou o seu adversário, né? Então, se ele passou, ele ultrapassou o outro, né? E conquistou o primeiro lugar. Vamos olhar. Em um, passar significa chegar ao fim. A chuva acabou. E é um verbo intransitivo. Esse aqui está falso. E esse aqui está verdadeiro. Está fazendo prova, já vai lá e começa a eliminar. Beleza? Em 2, passar significa superar. O candidato superou o outro. E é um verbo transitivo direto, verdadeiro. Em 3, passar significa transmitir, transferir. Tem 2 objetos. Vamos ver. Em 3. Por mais de 2 décadas, um agente secreto americano passou. Quem passou? Um agente secreto. Sujeito. Passou, verbo transitivo direto. Porque aqui tem um objeto direto. Passou o quê? Informações. A quem? Informações militares para os russos. Para quem? Né? Eu poderia também dizer assim: passou informações militares aos russos. Ou seja, isso aqui é o objeto indireto. Veja aí a preposição. Então, é um verbo bitransitivo. Já vou olhar o outro. Com a reestruturação administrativa da empresa, o competente funcionário passou a diretor comercial. Gente, olha mesmo. Esse passo, quem passou? O competente funcionário, sujeito. Isso aqui, amores, é um verbo de ligação. Isso aqui, se nós tivermos um verbo de ligação, obrigatoriamente terá que ter predicativo sujeito. Passou a diretor comercial, predicativo sujeito. É como se dissesse assim: virei, ó, virei diretor. Ou tornei-me diretor. Tá? O verbo virar, eu digo assim: gente, eu virei professora. Eu virei. Virei, verbo de ligação, professora. Predicativo do sujeito. Eu me tornei professora. Tornei. Verbo de ligação
e professora predicativo do sujeito. Agora, cuidado. Virar pode ser transitivo direto. Por exemplo, eu digo assim, olha, eu virei a garrafa. Ai, e tomei água, estava precisando. Não é? E também, eu tornei a garrafa. No sentido de virar, verbo transitivo direto. O tornar, para ser verbo de ligação, ele tem que ter o se. No caso, eu coloquei me porque tem que tornar-se. Tornar-se é verbo de ligação, ele é pronominal. Quando for verbo de ligação. Não é? Claro, eu não vou dizer eu se tornei, né? O pronome tem que se adequar ao sujeito, né? Lógico. Vamos lá. Então, significa transmitir, tem dois objetos. Segredos militares, o objeto direto, e para os russos, o objeto indireto, verdadeiro. Em 2 e 4, passar tem significados diferentes, mas tem a mesma transitividade. Não é? Em 2 e 4. Vamos olhar aqui. 2, esse aqui, verbo transitivo direto. E 4, verbo de ligação. Não é. E também não tem o mesmo significado. Em 4, passar significa tornar-se, transformar-se em, funciona como verbo de ligação. Exatamente, verdadeiro. Beleza? Então, vamos lá. Então, vamos ver aqui, F. Não é esse. O último é verdadeiro, então não é esse. Não é esse. É esse aqui, né, gente? F. É. Letra E. De elefante, de estudar para passar. Vamos para a quinta. Olhe mesmo. Analise as estruturas em destaques e responda ao que se pede. Vamos lá. Assinale a alternativa que apresenta na sequência a classificação correta. Gente, CPCOM é muito difícil. A CPCOM não colocar questões de oração. Teve uma prova que eu resolvi agora para este curso meu voltado para a CPCOM, que há uma prova que ela tem 4 a 5 questões de oração. E questões bem complicadinhas. Vamos lá. Ela ama a CPCOM. Aliás, eu vejo que quase todas as bancas, né? Obrigatoriamente não tem que trabalhar a classificação, tá? Então, aqui ela trabalhou com a classificação, não é? Olha mesmo. Veja bem, ela diz assim, aí tem aqui, onde o servidor pode ser demitido. Olha, gente, onde pode ser pronome relativo, tá? Olha mesmo, todos os pronomes relativos, com exceção, só existe um pronome relativo que só pode ser pronome relativo, que é cujo e suas flexões. Cujo, cuja, cujos, cujas. Cujo, ele só pode ser, morfologicamente falando, em termos de classe gramatical, ele só pode ser pronome relativo. Agora, todos os outros pronomes relativos podem ser outras coisas, tá? Quando é que onde pode ser pronome relativo? Foi que eu disse antes, todo pronome relativo vai se referir a algo dito anteriormente. Ele tem que remeter a algo dito anteriormente. Beleza? Aí vamos lá.
Sistemas como o da Holanda, como, vê que está implícito aqui, ó, como o sistema da Holanda, onde o servidor, então ele está se referindo a isso aqui anteriormente. Então, isso aqui é um pronome relativo. Beleza? E está introduzindo uma oração. Ela só pode ser subordinada, adjetiva. Tem vírgula? Tem. Explicativa. Olhe mesmo. Vamos. Veja como. Veja uma coisa que a banca fez. Ela colocou lugar aqui, lugar aqui. Existe oração adverbial de lugar? Não. Não existe. Lembra que eu disse? As adverbiais são 6 com a letra C e F, P, T. Concessiva, conformativa, comparativa, final, bababá. Proporcional e temporal. Não tem essa de lugar. E por que ela colocou lugar? Para confundir. Porque realmente esse onde está indicando lugar. Não tá? Onde o servidor pode ser demitido? No sistema da Holanda. Não é? É no sistema e é onde? Na Holanda. Então, vamos logo apagar isso aqui. Ó, restritiva não é porque tem vírgula. Então, eu tenho aqui e aqui. Aí, vamos lá. Veja bem, eu vou fazer uma coisinha aqui, porque a CPCOM ama fazer o que ela fez aí. Olhe mesmo. Eu tenho um pacote aqui, que é este aqui. Não é? Este pacote está com que função? Ó, ou o da Inglaterra, o sistema da Inglaterra. Não precisa a gente ter o texto aqui para fazer a questão, tá? O da Inglaterra. O que é Inglaterra? É um país que pune afastamentos médicos frequentes. Então, este pacote maior aí amarelo que está destacado é um quê? Um aposto explicativo. O aposto explicativo tem função de explicar, assim como a oração explicativa. Então, vamos colocar oração adjetiva explicativa e aposto. Aqui, a banca até facilitou. Tá? Porque se ela tivesse colocado uma vírgula aqui, ó, mesmo assim, este amarelo todinho seria o quê? Aposto. E dentro do aposto, teria uma oração subordinada adjetiva explicativa. Aí muita gente ia fazer isso. Vocês estão entendendo? Porque aqui não tem a vírgula. Então, esta oração aqui, ó, é o quê? Adjetiva restritiva. Mas ela tá dentro de quê? De um aposto. Ele tá pedindo pra... Isso aqui, ó, é aquela coisa, ó. Eu tenho um pacote. Eu recebo um pacote na minha casa. Tá? Aí vamos dizer que é um presente. Eu abro o pacote. Ai, meu, não consegui abrir mais não. Eu abro o pacote e dentro desse pacote há 2 presentes. Eu olhei o pacote, tem 2 presentes. Eu posso abrir só um presente, analisar só um presente. Posso ou não posso? Né? Ou seja, o que faz parte do meu pacote? 2 presentes.
O pacote maior aqui é o quê? País que pune afastamentos médicos frequentes. Então, esse pacotão aí é o aposto explicativo. E dentro do aposto explicativo tem uma oração adjetiva restritiva. Mas se ele quer saber o pacote amarelo, é só o quê? Aposto explicativo. Agora, eu estou dizendo a vocês que se a banca tivesse colocado uma vírgula aqui, aí muita gente ia olhar para isso aqui e dizer: ah, esse que é pronome relativo, tem uma vírgula, então isso aqui é uma adjetiva explicativa. Seria daqui para aqui, mas o todo continuaria sendo o quê? Um aposto. Então, letra D. Belezinha, gente? Vamos lá. Sexta questão. Na sexta questão, diz assim: a respeito de existem, aí tem o verbo existir, o verbo. Eu vou logo dizer aqui uma coisa: ó. O verbo haver, quando ele é sinônimo de existir, ocorrer e acontecer, estes verbos aqui, este daqui, olha, são pessoais. O que eu quero dizer? Que quando escrever o próprio verbo existir, o próprio verbo ocorrer, o próprio verbo acontecer, eles apresentarão sujeito. E eles vão concordar com o sujeito. Estando no singular, verbo no singular. Estando no plural, verbo no plural. Mas, aí, o verbo haver, quando é sinônimo de existir, ocorrer, papapá, ele é impessoal. Ele fica na terceira pessoa do singular e ele não apresenta sujeito, oração sem sujeito. E quanto à sua transitividade, ele é um verbo transitivo direto. Beleza? Então, vamos fazer aqui. Olha, a flexão verbal existe. Pode ser substituído por a. Pode. Sem sofrer nenhuma alteração na função sintática dos termos da oração. Olhe mesmo. Quando eu digo existem pessoas, é a mesma coisa de há pessoas. A mesma coisa semântica. Ó, esse verbo aqui está no presente. Aqui eu coloquei também no presente. Isso e isso são iguais apenas semanticamente e diferentes sintaticamente. Tá? E outra coisa, vale pontuar que o sentido fica igual se o verbo também estiver no mesmo tempo. Existem é presente do indicativo. Se eu dissesse assim, havia pessoas no pretérito imperfeito, mudou o tempo, mudou o sentido. Beleza? Veja bem, agora vamos ver com relação ao aspecto semântico. Pontuando aqui, é igual semanticamente quando coloca no mesmo tempo. Tá? E também dizer o seguinte, se eu colocasse numa locução verbal, já mudaria o sentido, viu? Agora vamos fazer, depois eu digo isso, ó, do sentido na locução. Aí diz, pode ser substituído sem sofrer nenhuma alteração semântica, mas sintática, claro. Porque aqui, ó, é uma oração sem sujeito. Este verbo é verbo transitivo direto. Isso aqui vai ser o quê? Objeto direto. Já quando a gente escreve o próprio verbo existir, ele é pessoal. Isso significa dizer que ele tem o quê? Sujeito, professora, sujeito. Gente, isso é tão manjado que quem faz concurso não pode errar mais isso.
E é manjado por quê? Porque quase toda prova coloca. Eu, quando vou preparar um simulado, às vezes eu nem quero colocar, porque é tão manjado. Mas eu coloco. Às vezes coloco, às vezes não, porque não significa dizer que toda prova coloca, né? Mas é um assunto que cai muito, tá? Aí, já está o quê? Até aqui está certo. Quando chega aqui, fica o quê? Errado. Tá? Aí você tá, ó, não é A, não é 2, não é E. Olha como dá. Tem que fazer assim, só ficou com duas. Vamos lá. O termo que introduz uma oração subordinada, ampliando a significação de seu referente. Olha mesmo. Veja bem. Aqui, ó. Existem pessoas que vivem se autodepreciando. Esse que é um pronome relativo. Refere-se a um termo antecedente e eu posso trocar por as quais. Que pronome relativo. Esta oração aqui é subordinada adjetiva restritiva, porque eu não tenho a vírgula aqui. Tá? Então, ela está ampliando a significação do seu referente, está ampliando. Porque quando eu digo existem pessoas e a oração subordinada adjetiva, ela tem um valor de adjetivo. Então, de certa forma, ela está classificando. Ela está caracterizando essas pessoas. Então, isso aqui é sujeito, né? Está certo. Vamos olhar o outro. Em se autodepreciando, depreciando, isso aqui é o quê? Um gerúndio. Gerúndio, ó aqui o NDO, gerúndio. Temos um caso de pronome enclítico. Tendo em vista que a oração foi iniciada por verbo. O pronome está proclítico, que vivem se autodepreciando. Ele está proclítico ao verbo principal. Olha mesmo, isso aqui, gente, é uma locução verbal. Ó. Eu tenho aqui o verbo auxiliar e tenho aqui o verbo principal no gerúndio. E eu vou dizer algo da locução verbal com infinitivo, com locução verbal. Olhe mesmo. O verbo principal é autodepreciando. Aí, professora, eu não posso dizer que esse se está enclítico a vivem? Não, ele não está enclítico a vivem. Porque se ele tivesse enclítico a vivem, teria que ter o quê? Um negocinho aqui. Não tá. Ele tá proclítico ao verbo principal. Então, isso aqui está errado. Então, o gabarito é o quê? B, 1 e 2. Agora, eu vou colocar aqui, ó. Vivem se vou colocar, que vivem se autodepreciando. Não é isso? Isso. Olha mesmo. Vou até colocar outra coisinha, uma cozinha. Eu tenho aqui
uma locução verbal. Nós temos o verbo auxiliar e temos o verbo principal. Quando nós tivermos uma locução verbal e o verbo principal estiver no gerúndio ou infinitivo, há amplas possibilidades de colocação. Eu poderia colocar esse se, auto-se, vive, auto, depreciando-se, depreciando-se. Eu poderia colocar aqui, eu poderia colocar, e poderia colocar que se vivem auto depreciando. Ou deixa eu escrever aqui, né? Isso é coisa de gente preguiçosa. Vamos aqui. Que vivem se autodepreciando. É assim que está no texto, na prova. Eu poderia que vivem autodepreciando-se. Estaria certo assim, assim está certo e assim está certo. Aqui, esse se está enclítico depois do verbo. Aqui, ele está proclítico a este verbo aqui. E aqui, ele está proclítico. Veja que nós temos esse que aqui. Vou até olhar qual é a classe gramatical dele. Pessoa, as quais é pronome relativo. O que pode ser o que for. Ele é um fator proclítico. Mas, quando há uma locução verbal, os fatores proclíticos. O que são fatores proclíticos? Vou dizer. Eles não puxam necessariamente o pronome para junto de si. Beleza? Agora, eu disse que quando a locução verbal, o verbo principal, estiver no gerúndio ou no infinitivo, há possibilidade de colocação. Agora, se for vou colocar até outra coisinha aqui, ó. Se for a locução verbal, o verbo principal estiver no particípio, não é? O particípio não admite ênclise. Vamos dizer que eu dissesse assim: eles tinham se autodepreciado, particípio. Eles tinham se autodepreciado. Eu não poderia depreciado-se. Porque particípio não admite ênclise, ou seja, o verbo, o pronome depois dele. Fabiana, quais são os fatores proclíticos, professora? E o que são fatores proclíticos? Gente, olha mesmo, os fatores proclíticos são ímãs. São palavras que puxam os pronomes para junto de si. Ó, quando eu digo assim, quais são os fatores proclíticos? Vou colocar logo aqui, ó. Nariz, com S. Nariz com Z não, é com S, é um nariz troncho. Viu? Quais são os fatores proclíticos? Quais são os ímãs
que puxam um pronome para junto de si, os pronomes oblíquos, átomos, ó. Palavras negativas, advérbios, não é? Pronome relativo, pronome interrogativo indefinido e conjunções subordinativas. Então, se eu digo assim, conta-me o babado, quem é que vai dizer assim, hein, gente? Conta-me o babado. Como é que a gente diz em geral? Ei, me conta aí o babado. Me conta aí o babado, não é? Porque fica menos imperativo, né? Fica mais carinhoso. Porque a gente não gosta muito de usar assim esta ênclise, porque a gramática diz que a gente não pode iniciar uma oração com poá, pronome oblíquo átomo, certo? Tá? Mas no dia a dia, quem é que vai chegar? Me diga, olha, por exemplo, me diga, diga-me, conte-me. Olha como fica imperativo. Ei, aqui para nós. Quem é que vai dizer assim? Beije-me. Ó, quando a gente usa assim, fica mais imperativo. A gente chega e estufa o peito, ó. Ó como eu tava bem assim, ó. Agora eu vou dizer. Beije-me. Quem? Ei, aqui pra nós. Quem é que diz isso, hein? Pro marido, pro namorado. Beije-me. A gente diz, ei, me dá um beijinho. Não é verdade? Eita, eita, molesta. Não é verdade? Nordestino é que diz isso, né? Molesta. Ó, conta-me o babado. A pessoa tá pedindo para dizer o babado. E conta-me o babado. Ninguém diria isso, né, gente? Mas vamos lá. Vamos dizer que eu coloco sobre. Ai, não quero saber de fofoca, não. Fofoca não é comigo, tá? Aí, não me conta o babado. Não me conta o babado. Gosto de fofoca, não. Então, isso aqui tem que ficar aqui porque eu tenho um fator proclítico, um imã, que puxa o pronome para junto de si. E aqui, veja que a gente tem um fator proclítico, porque o que, sendo pronome relativo, puxa, sendo conjunção subordinativa, puxa. Então, o que sempre puxa. Mas quando houver colocação pronominal numa locução verbal, obrigatoriamente não vai puxar. Então, está certo assim, assim. 3 situações, tá? Vamos lá. Aí, a 7 diz assim: avalie as proposições abaixo e coloque verdadeiro e falso. Observando que no enunciado, acredito no diálogo. Sempre acreditei. Há uma indicação temporal. Linha 1. Não coloquei o texto porque dá para resolver aqui, certo? Olhe mesmo. Aí, veja que ele está falando aqui questão de tempo. Vamos olhar logo esses verbos aqui. Este verbo está no presente. Presente do indicativo. Não é? Algo atual. Tá? Que, por exemplo, quando ele diz enunciação, né? Por exemplo, eu digo assim: agora estou explicando
Então, no momento da enunciação, não é? Ó, agora é no momento da enunciação, o tempo presente, o atual, tá? Aí tem assim: acredito é presente. Acreditei é o quê? Pretérito perfeito, do modo indicativo. E significa dizer o pretérito perfeito que a ação foi totalmente o quê? Concluída. Beleza. Massa. Concluída. Aí diz assim, e ele diz sempre. Sempre é um advérbio de tempo. E quando eu digo sempre, não é? Não há mudança. Ó, sempre acreditei, tá? Aí diz assim, há uma indicação temporal que se refere a um momento delimitado na escala do tempo por meio do emprego de um termo adverbial. Ó, eu tenho aqui a linha do tempo, tá? Eu tenho aqui a linha do tempo. Aí eu digo, sempre acreditei. Isso é um pretérito perfeito. Algo que foi concluído. Então, está delimitado aqui. Se você diz assim, professora, hoje, ó, hoje eu estudei muito. Você usou hoje, né? Um adjunto adverbial de tempo, estudei. Você, num determinado momento do seu dia, você estudou. Isso está delimitado, isso não vai mudar, tá? Então, isso aqui está certo. Equivale à ocorrência da enunciação. Acredito no diálogo. Não é? Ou seja, no momento da enunciação, no tempo atual, enfatizada por um tempo indeterminado. Não tem esse tempo indeterminado aqui. Não é? Demarca a circunstância da ação que se dá em um tempo específico. Um tempo específico. Aqui, um tempo no presente e aqui no passado. Verdadeiro. Então, qual é a letra? É. Beleza? Vamos embora. O tom da velhice. Esta prova, essas questões aqui, eu extraí de provas diferentes, mas não são provas antigas, não. Por exemplo, essa aqui é do concurso de Campina Grande, que houve na época já do prefeito atual. Vamos lá. Eu coloco aqui, às vezes, uma coisa em branca, porque se eu precisar escrever, eu não vou ficar procurando aqui. Não vou abrir uma nova tela, que eu perco tempo. Olhe mesmo. Tem assim, toda a produção escrita apresenta fatores de contextualização, que contextualizam. O próprio nome já está dizendo, né, gente? Que ancora o texto em uma situação comunicativa. Feita a leitura do texto abaixo, responda as questões de 8 a 10, tá? Esse texto foi tirado da revista Super Interessante, que inclusive a CPCom ama colocar, extrair texto dessa revista. Há muitas provas com textos da revista Super Interessante, né? Que a gente sabe que a revista Super Interessante é uma revista que gosta muito de textos de divulgação científica, que vai,
não é? Divulgar uma pesquisa, colocando com uma linguagem, vamos dizer assim, pertinente, acessível ao público-alvo, né? Vamos lá. Considerando o título do texto em questão, avalie as proposições. O tom da velhice. Aí ele diz assim: apresenta pistas que norteiam o seu objetivo discursivo, de forma geral, sobre a temática do texto. O seu objetivo discursivo é justamente qual a sua intencionalidade comunicativa. O que é que esse texto pretende? Não é? Sobre qual a temática, o que é que ele está discutindo. Aí diz assim: desempenha um papel prospectivo, ou seja, que colabora com as expectativas na formulação de hipóteses sobre os assuntos do texto, né? Quando eu digo o tom da velhice, sobre o quê? Porque, olha, existem dois tipos de título. Título 1 é uma vaga, não é? Título, o que é de conceito de título? O que é título? É uma vaga referência ao assunto tratado no texto. Será que esse título é este? Ou será que ele é um título e também há outro tipo de título, que é o despistador? E você só vai entendê-lo quando você chegar ao final do texto, tá? É sobre isso que a questão fala. Inclusive, ele diz assim: é sobre maneira despistador, não favorecendo ao leitor qualquer pista na formulação da temática definida. Esse título despistador é aquele título que você só vai entender quando você chega ao final do texto, tá? Então, vamos ver. Pardais. Aí ele diz assim: o tom da velhice. Pardais são como cantores profissionais. Também tem momentos de auge e declínio em suas carreiras, né? Então, entre pássaros é comum que o canto de um macho invasor sirva como alerta de perigo. Então, os pássaros cantam, não é? Só que pardais mais velhos colocam menos banca, usando o gogó. Então, isso aqui, gente, já está falso, tá? Aí não pode ser este. Não pode ser este, ó. Eita, e mais este, ó. Porque prova tem que eliminar, sabe, gente? Aí, olhe mesmo. Apresentam pistas, as quais norteiam seu objetivo discursivo de forma geral, sobre a temática do texto, o tom da velhice. Não é? Ou seja, quando se chega a uma determinada idade, não é? A gente vai, o ser humano vai perdendo mais força. Isso aí, não é? Aí, desempenha um papel prospectivo, ou seja, que prospecta. É como a gente diz, olhe, a escola é um ambiente, a educação deve ser prospectiva, ou seja, a gente vai para a escola para aprender algo. Então, esse texto está falando de algo, ele tem um papel prospectivo, né, que colabora com as expectativas na formulação de hipóteses sobre os assuntos do texto. Então, inclusive, quando
Eu gosto muitas vezes de trabalhar um título de um texto e perguntar, a partir do título, eu fazia muito isso em escola, a partir do título, diga sobre o que o texto fala, vamos levantar hipóteses. Sempre eu fazia isso, toda vez que eu ia trabalhar um texto. Principalmente um texto que eu levava e que não estava num livro didático. Livro didático, Porque como os alunos têm o livro didático, muitas vezes eles já... aliás, poucos alunos liam antes, né? Mas vamos lá. Então, isso aqui está verdadeiro, isso aqui está verdadeiro. Então, é letra B de bola. Vamos lá. Sobre o enunciado, pardais. Aí, vamos lá. Vamos ler o texto todo, que é bem pequenininho, vai precisar para cá, ó. Vamos lá. Sobre enunciais, pardais são como os cantores, são como cantores profissionais. Também tem momentos de auge e declínio em suas carreiras. É correto. Acho que nem precisa olhar. Vamos lá. Há uma comparação explícita na construção linguística, tendo em vista a aproximação de dois seres por alguma semelhança. Quais são os seres? Este e este. Então, está fazendo uma analogia. Não é? O que é fazer uma analogia? É ver semelhança entre dois termos que compõem a oração. Não é? Se eu tirasse este como, não é? Aí não seria, né, a comparação. A comparação tem que estar explícita, não é? Tendo em vista a aproximação de dois seres por alguma certo. Existe na elaboração discursiva a figura prosopopeia, que atribui aos pardais linguagens, sentimentos e ações próprias dos seres humanos. Não há. E aí vamos ao texto. Olhe mesmo. Não é um texto fictício, tá? Pardais são como cantores profissionais, também têm momentos de auge e de declínio em suas carreiras. Entre pássaros, é comum que o canto de um macho invasor sirva como alerta de perigo. Só que pardais mais velhos colocam menos banca, usando o gogó que os mais novos. Cientistas descobriram isso, colocando 35 pardais para ouvir sons de rivais, com 2 ou 10 anos de idade. As cobaias se mostraram preocupadas com o ruído dos jovens, se aproximando desta fonte sonora para investigá-los. A voz dos anciões, porém, não gerou a mesma comoção. O próximo passo é descobrir se ter um tom idoso afeta o match com as fêmeas. Não é? Isso é uma pesquisa aqui que está observando, não é? Agora, porque o pardal canta, eu vou dizer que o que é uma prosopopeia? É uma personificação. Eu estou dando características humanas a um ser inanimado. Não é? O pardal aqui, ele não fala, ele não raciocina. Agora, cantar, ele canta. Aí, aqui pardais são como cantores profissionais. Também tem momentos de auge e declínio em suas carreiras. Aí, vai falar o que é que acontece com o pardal mais velho. Há uma pesquisa, não é uma prosopopeia. Tá? Onde é que é isso? Aqui, ó.
Então, há uma construção argumentativa na segunda oração, justificando a oração. Pardais são como cantores profissionais, não é? Veja que ele coloca aqui esses dois pontos. É como se houvesse uma explicação, porque também tem momentos de auge e declínio. Então, isto é uma argumentação. Isso aqui está certo. Então, primeiro e terceiro. Primeiro, letra A. Vamos para a 10. Na 10 diz assim: a voz dos anciões, porém, não gerou a mesma comoção. O termo em destaque foi usado. Ó, esse porém, a gente sabe que porém é uma conjunção adversativa com ideia de quê? De contradição, de oposição. Aí tem, é conclusão? Não. É apresentado como um acréscimo? Uma adição? Não. Aí tem elemento de coesão, que marca uma relação de contrajunção. Ideias contrárias. Junção. Ou quando a gente diz, as orações estão justapostas por meio de pontuação. Elas são assindéticas. Tá? E aqui tem uma contrajunção. Ideias contrárias. Se contrapondo ao enunciado com orientação argumentativa contrária. Certíssimo. C de certeza, de conteúdo concursos. Olha a coincidência. Começamos com C e terminamos com C. Operador discursivo que marca uma relação de conjunção. Não. Elo. Ó, quando ele diz operador discursivo, não deixa de ser um operador discursivo, porque operador argumentativo, porque as conjunções, não é? Aqui tá ligando ideias e continua aí a sequência a sequência discursiva, ou seja, falando de um tema que foi proposto, não é? Que marca uma relação de conjunção argumentativa. Tem um argumento também, porque as conjunções são operadores argumentativos. Mas veja que esta daqui está completa, viu? Elo de coesão, quem é explicativa ou justificativa ao que foi dito anteriormente? Não. Letra C, de certeza. Letra C, de conteúdo concursos, tá, gente? Então, olha mesmo, o gabarito está aqui no final, não é? Nunca se esqueça disso. E outra coisa, vamos aqui calcular o conteúdo, número de acertos. Aí a gente colocou aqui os emojizinhos do conteúdo, ó. Ficou massa, não ficou? Eu amei. Então, vamos lá. Calculando o conteúdo, número de acertos. Imagine que você não acertou nada. Olha o conteúdo aqui chorando, ó. É muito lindo, gente. Aí tem assim, eu sei que isso não aconteceu, tá? Mas, vixe, o trem tá ruim. Mas não desista não, bebê, o conteúdo tá com você. Nunca a gente pode desistir, tá? Aí vamos, continua o choro aqui, ó. Ô, chore não, deixe de drama, vai estudar, o conteúdo vai largar você não. 2, imagine que você só acertou 2. Pare de reclamar de você. Você saiu do 0 e vai chegar a 1000. Acredite, coleguinha. 3, seus estudos não vão flopar. Você está progredindo. 4, a cada dia você sobe mais um degrau. Vamos que vamos com força total.
5. Uau, você quer, você pode e você vai pontuar mais. Lembrando que qualquer uma que você acertar, mesmo que fosse o 0, é este pensamento que você tem. Acertar o 0, né? Não acertar uma, melhor dizendo. Você pode, tá? Todo mundo tem a capacidade. Aí, 6. Ei, vou lhe contar um segredo. Sempre acreditei em você. Pode ser qualquer uma, tá? E primeiro, quem tem que acreditar em você é você mesmo. Não deixe que alguém faça isso por você. Porque se todo mundo acredita em você, eu digo assim: ah, você acertou ou não acertei nada. Você vai conseguir. E você não acreditar, não adianta. Pode o mundo acreditar. Você não acreditando, não adianta. Tá? Como também não deixe ninguém levar, não é? Levá-lo a desacreditar em você. Se aquela pessoa quer sempre estar fazendo algo para você desacreditar em você próprio, aquela pessoa não é uma pessoa amiga. E se você tiver que conviver com essa pessoa, porque às vezes a gente tem que conviver com pessoas assim, quando ela disser isso, faça, ou você dá um fora, ou faz de conta que está acreditando nela, para não e deixa para lá, acredita em você. Ah, você tem razão, mas não engula frases negativas. Palavras tomam corpos. Então você mesma diga palavras positivas para você, mas também não adianta ficar só dizendo eu vou passar no concurso, eu vou fazer isso, aquilo, outro, e não correr atrás, né? Assim você me mata, 7. Assim você me mata de alegria, falta pouco, você é demais. Lembrar que você é demais em qualquer situação aqui, tá? 8. Parabéns, viu que com o conteúdo tudo fica mais fácil? 9. Ei, convida a gente pro churrasco, vice? Eu sou paraibana, né? Paraibano diz. Não todo mundo, eu tenho mania de dizer esse vice. 10. Oba! Cuida que o dia da posse tá chegando, né? Pois é, gente. Espero ter contribuído e até a próxima. Fique de olho aqui no nosso canal que eu vou fazer uma prova toda semana, tá? De várias bancas. Pois tá, um beijo e até a próxima, tá? Sim, e quem quiser fazer o curso, um curso só com questões da banca CPCom, entre em contato com o conteúdo concursos e faça a sua matrícula.